Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de preparação para viver o propósito de Deus para a sua vida. Não tem como a gente falar de processo e propósito sem citar José. José é o maior exemplo da Bíblia de uma pessoa que tinha algo muito grande da parte do Senhor para viver, mas que precisou se submeter a um processo extremamente doloroso de preparação, porque quando nós recebemos uma promessa do Senhor, nós precisamos entender que a partir dali se inicia um processo de preparação de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos estar aptos para viver o propósito do Senhor. E geralmente, quando a gente recebe a promessa, a gente ainda é imaturo, a gente ainda precisa crescer, amadurecer, e tudo isso acontece no ventre da dor, do sofrimento, e foi isso que aconteceu com José. Caso você não tenha conhecido a história dele, leia a partir de Gênesis, capítulo 37, você vai ver os detalhes, como é linda a história de José. É uma história onde ele passou por um processo de preparação da parte do Senhor, que foi muito difícil, foi muito doloroso, mas que no final Deus fez valer a pena. José, quando ele tinha apenas 17 anos e já sabia o que é ter o ódio dos próprios irmãos, ele era muito amado pelo seu pai, mas por outro lado muito odiado pelos seus irmãos. E com 17 anos Deus dá a ele 2 sonhos onde o Senhor revela o que o Senhor tinha para a vida dele, que era algo muito grande e muito extraordinário. E ele, quando inocentemente compartilha esse sonho com o seu pai, com seus irmãos, os seus irmãos que já o odiavam, já o invejavam, ficam com mais ódio ainda de José. E a partir disso, eles decidem matá-lo. O Senhor o guarda, o protege das mãos dos seus irmãos, mas eles acabam vendendo José como escravo para os ismaelitas, que levam ele para o Egito e vendem ele como escravo para o comandante da guarda chamado Potifar, esse comandante da guarda do rei de Israel, E Potifar tem ele como escravo, mas a Bíblia fala que o tempo todo Deus era com José e todos percebiam isso. E não foi diferente com Potifar. Potifar percebeu que Deus era com José e que tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. Então, Potifar confia a José toda a governança da sua casa e José passa a administrar tudo. E em um dado momento, a esposa de Potifar começa a assediar José. José, como era um homem muito íntegro e temente a Deus, não cai nessa tentação, mas ela se sente rejeitada, desprezada e calunia José, dizendo que José tentou estuprá-la, o que não era verdade, mas infelizmente o seu senhor, Potifar, que era esposo dessa mulher, acredita na sua esposa e manda José injustamente para a prisão. Na prisão, o carcereiro vê que Deus era com José e que tudo quanto ele colocava a sua mão prosperava, então coloca ele para governar, administrar toda a prisão. E a partir dali José começa a governar dentro da prisão. Em um dado momento, 2 copeiros do rei foram presos também e eles tiveram um sonho, cada um teve o seu respectivo sonho. E José interpreta esse sonho. E conforme José interpretou, aconteceu, um dos copeiros, 3 dias depois, foi morto pelo rei, e o outro foi restituído o seu cargo. Só que José havia dito para o que seria restituído o cargo: olha, o seu sonho significa isso, que o rei vai restituir o seu cargo, mas quando você chegar diante do rei, Faraó, fale de mim para o rei, que você se lembre de mim e conte porque eu estou aqui preso injustamente, eu fui vendido pelos meus irmãos como escravo, eu fui caluniado, então eu quero que alcance favor do rei, Só que não era o momento ainda, então o que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José. E tudo porque Deus permitiu, não era o momento ainda. E 2 anos depois, o que acontece? O copeiro se lembra de José numa ocasião onde Faraó precisa de uma interpretação de um sonho que ninguém conseguia interpretar, nem mago, nem ninguém no reino. Então, naquele momento, José já estava preparado para viver o propósito de Deus para a vida dele. O copeiro se lembra de José, compartilha com o rei os sonhos que José interpretou e que assim aconteceu, e o rei manda chamar José. José interpreta os sonhos, onde a interpretação dos sonhos era que haveria, nos próximos 7 anos, muita fartura, e nos outros 7 anos seguintes haveria muita seca. Então o rei precisaria de administradores bons que guardassem alimentos, cereais, para que nos 7 anos de seca não houvesse falta de alimento, porque senão todos iriam morrer.
Então o rei olha para José, assim como o carcereiro e assim como Potifar, e fala que Deus é com ele. Ele vê o Espírito Santo em José e vê que tudo que José coloca as mãos prospera, então coloca ele como governador do Egito. Mas nós precisamos entender que quando isso aconteceu, José tinha 30 anos. Quando Deus deu o sonho a José, José tinha 17 anos. Então, o José passou por um processo de 13 anos de preparação da parte do Senhor. E a Bíblia nos relata sobre essas coisas que ele sofreu, né? A traição dos seus irmãos, a calúnia, ter sido preso injustamente, tantas coisas. Mas José foi firme e forte, ele se submeteu ao processo de Deus na sua vida. E é algo que nós precisamos entender, que quando nós recebemos a promessa, nós iniciamos esse processo na nossa vida de preparação. E o processo, ele é doloroso, porque, como eu disse, ele é gerado no ventre da dor e do sofrimento, mas é necessário para nos habilitar para viver o nosso propósito, para que a gente esteja pronta, preparada. E nesse processo, o que Deus faz com a gente? Ele nos cura, ele nos transforma, ele molda o nosso coração conforme lhe apraz. Tudo para nos preparar para viver o que ele tem para nossa vida. É nesse processo que ele nos capacita. E como que ele faz isso? Ele usa pessoas e circunstâncias para que a gente seja preparado. Só que muitas das vezes, né, eu vou compartilhar isso com vocês abrindo meu coração, a gente até se submete ao processo de preparação de Deus na nossa vida. Mas dentro do processo, a cada dor e sofrimento, a gente sente que a nossa alma está doendo tanto que a gente não entende, a gente começa a se sentir perdido no meio do processo. E até 2 semanas atrás isso estava acontecendo comigo, sabe? A cada dor e sofrimento que me acontecia, eu parava no meio da estrada e eu paralisava e gritava pro Senhor: tá doendo, eu não entendia cada coisa que estava acontecendo, até que o Senhor falou comigo: filha, você precisa entender que cada coisa coopera pro seu bem. Paulo diz isso, né, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas muitas das vezes no meio do processo tá doendo tanto, mas tanto, a nossa alma grita, geme, chora, a dor ela nos cega, a gente não consegue entender que tudo tem um propósito muito maior, né? Eu imagino que José, quando ele estava preso, por exemplo, ele deve ter pensado: Deus, eu não estou entendendo nada, o Senhor me fez uma grande promessa e eu tô preso, como que isso vai encaminhar para a promessa do Senhor para minha vida? Não faz sentido para mim. Mas muitas das vezes a gente não percebe, mas tudo está cooperando para o nosso bem de alguma forma, sabe? As humilhações, as perseguições, as calúnias, as traições, tudo coopera para o nosso bem. Nós vemos, por exemplo, que Judas, quando traiu Jesus, ele estava impulsionando Jesus para viver o seu propósito de vida, que era morrer em favor da humanidade. Nós percebemos também que quando Saul sentiu inveja de Davi e começou a perseguir ele, é porque nesse momento de perseguição, Deus estava moldando Davi para que ele se tornasse um rei forte e corajoso. Quando os irmãos de José traíram ele, venderam ele como escravo, eles estavam sendo usados por Deus para impulsionar José para o seu propósito de vida. Tanto que quando José finalmente está vivendo o seu propósito de vida e ele encontra com seus irmãos, ele mesmo diz para eles: não se culpem, não se sintam mal, porque não foi vocês que me venderam, mas sim Deus, porque tudo que nos acontece, tudo que Deus permite que nos acontece, está cooperando para o nosso bem, está nos impulsionando para viver o nosso propósito, está nos forjando para a gente se tornar quem nós precisamos ser, quem Deus nos criou para ser, para viver o propósito de Deus na nossa vida. Então nós precisamos o quê? Ressignificar as nossas dores, ou seja, extrair cada lição, cada aprendizado de cada dor que nos acontece durante esse processo. Eu mesma, eu estava no meio do processo e eu não estava entendendo, então cada dor que Deus me permitia passar, eu não entendia por que a pessoa está fazendo isso comigo, por que isso está acontecendo comigo, eu não entendia que tudo estava cooperando para o meu bem. Então olhe para trás, olhe para tudo que você tem vivido agora, para tudo que você já passou e entenda que tudo estava cooperando para o seu bem de alguma forma, que isso estava forjando o seu caráter, estava te preparando para que você pudesse viver o propósito de Deus para sua vida. Você precisa entender que nada fugiu do controle de Deus. Eu não sei o que você tem vivido hoje no meio do teu processo de preparação. Eu não sei o quão doloroso está sendo, mas tem uns salmos de Davi que eu acho a coisa mais linda do mundo. Salmo 139, versículo 16, onde ele diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda.
Sabe que isso nos prova que mesmo quando você estava no ventre da sua mãe sendo gerado ainda e nem tinha nascido, Deus já tinha escrito e determinado toda a tua história. Deus já sabia para que você iria nascer, qual o grande propósito da tua vida, e Ele já sabia que o que você está passando hoje fazia parte de um processo de preparação para que você pudesse viver esse propósito. Então talvez você olhe hoje e você pense, não, mas não faz sentido, você não tem noção, Mariane, do que eu estou passando, você não tem ideia, eu estou me sentindo confusa, eu estou me sentindo perdida, a dor está me consumindo, nada faz sentido, mas Deus está dizendo para você, nada fugiu do meu controle. Isso que está te acontecendo agora, eu já sabia que iria acontecer, porque quando você estava sendo formada no ventre da tua mãe, eu já havia escrito e determinado cada um dos seus dias, quando nenhum deles havia ainda. Nós precisamos entender que o processo fere, mas o propósito cura. Jó, capítulo 5, versículo 18 diz assim, ó: Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O que acontece durante o processo de preparação? Ele permite que nós sejamos feridos, porque como eu disse, a maturidade e o crescimento é gerado no ventre da dor. Então ele permite que nós sejamos feridos, mas quando nós estamos vivendo o nosso propósito de vida, Ele mesmo traz cura para a nossa alma, porque a grandiosidade do que nós vamos viver vai ser tão grande que nós vamos esquecer toda a dor e o sofrimento que nós passamos ao longo do processo. José disse assim, ó: Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei durante o meu processo de preparação. Isso ele disse no começo, nos primeiros anos que ele já estava vendo o propósito de Deus, porque o que Deus estava fazendo na vida dele era tão extraordinário que ele não se lembrava mais da dor. Ele sabia que ele havia passado por um processo de preparação, mas a dor já não fazia mais parte dele, porque Deus já tinha trazido cura para a vida dele. Ele diz também assim, ó: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ou seja, ali na terra da aflição dele, onde ele mais sofreu, onde ele mais foi afligido e humilhado, foi onde Deus honrou a vida dele, através do propósito de vida dele sendo cumprido, através das promessas de Deus se concretizando. Ele conseguiu olhar para trás e dizer, valeu a pena, porque José recebeu a promessa com 17 anos e passou 13 anos de preparação, começou a viver os propósitos de Deus com 30 anos, e a Bíblia fala que José viveu até os 110 anos, então foram 13 anos de sofrimento no processo de preparação, para viver 80 anos do extraordinário de Deus para a vida dele, vivendo os propósitos e as promessas de Deus para a vida dele. Você precisa confiar em Deus e entender que nada fugiu do controle dele e que tudo que ele faz tem um propósito, a tua dor tem um propósito, o processo de preparação é necessário para você viver o propósito de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que essa palavra fale forte ao seu coração, que vire uma chave na sua mente e você entenda em que fase do teu processo você está, nesse processo de preparação que está apenas te impulsionando para viver o grande propósito de Deus na sua vida. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe com alguém que o Senhor colocar no seu coração, compartilhe com mais pessoas, deixe ser usado pelo Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu me dedico a produzir vídeos conforme o Senhor me inspira, conforme o Espírito Santo me inspira para abençoar e edificar a sua vida, para falar ao seu coração. Se você gostou, deixa o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.